Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Como eu tinha anunciado, para você que está chegando agora e ouviu o outro episódio sobre burnout, eu anunciei que nesse episódio nós estaríamos falando de sustentabilidade. Olha que legal. Então, para você que está chegando agora, está nos vendo, nos ouvindo, o podcast é um programa de extensão do Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade Católica Dom Bosco, com o objetivo de trazer cases, tendências, oriundas aqui do Mato Grosso do Sul, informar o mundo do trabalho, trocar experiências e mostrar que para tudo isso também tem pesquisa, tem arcabouço teórico. E hoje nós estamos com uma visita super ilustre, que eu vou pedir para que ele se apresente, que é o Robson. Tudo bem, Robson? Tudo bem, professora. Obrigado pelo convite. É uma alegria extrema estar aqui, porque a UCDB é uma casa para mim, onde eu me formei, onde eu voltei mais tarde como professor e agora como convidado para participar de alguns projetos e alguns programas, como o caso aqui do podcast. Eu acabei de entrevistar também um advogado que eu falo, gente, é tão bom quando um egresso volta a casa e volta com coisas novas, né, Robson? Conta um pouco da sua trajetória profissional para a gente. Com experiências novas, é isso aí. Eu entrei aqui há muito tempo, nós estamos em 2025, eu entrei aqui no ano 2000. Eu sou da terceira turma de jornalismo. A Elisane me corrigiu agora há pouco, que também é dessa época, e eu sou da terceira turma de jornalismo. Formei aqui em 2004, no curso de comunicação social em jornalismo, e aí saí para atuar na profissão diretamente, né? Como repórter, como produtor, como apresentador. Fiz de tudo no jornalismo, que o jornalismo poderia me propiciar como mercado de trabalho, eu consegui ter essas experiências. E aí resolvi sair do país para fazer um mestrado. Morei 2 anos na Espanha. Fiz o mestrado na Universidade de Valência, na Espanha. E, coincidentemente, uma semana depois que eu tinha voltado do mestrado, recebi o convite da coordenação de jornalismo para compor o quadro de docentes aqui da universidade, por onde fiquei 2 anos. Então, eu fiquei aqui 2 anos dando aula e voltei para o mercado de trabalho, mercado privado, para poder exercer um pouquinho mais de jornalismo, só que dessa vez focado um pouco mais para a área de gestão, né? Ainda com comunicação. Seu mestrado foi em quê? Meu mestrado foi em produção e conteúdo audiovisual. Então, muito focado. Gente, totalmente... olha que responsabilidade. É muito focado e muito direcionado para esse modelo de comunicação. Era uma época em que o Brasil estava iniciando uma transição para a TV digital, então era tudo muito novo, né? Isso me despertou uma curiosidade de poder saber um pouquinho mais. E aí, quando eu voltei, vim dar aula, trouxe um pouco dessa bagagem para os alunos. E aí voltei para esse mercado de trabalho, mas focado um pouquinho mais na área de gestão, que é para onde eu fui me encaminhando. Então, eu saí lá da comunicação, passei pelo processo de gestão e agora muito mais focado na gestão empresarial. Nos últimos 11 anos, eu estou na Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul. É uma instituição muito importante para o desenvolvimento do Estado, uma instituição privada que ajuda muito no processo de educação técnica, formação de profissionais, educação básica com a rede de escolas que o SESI tem, mas principalmente uma defesa de interesse do setor industrial focado no desenvolvimento, na geração de emprego e renda e focado com que a industrialização de Mato Grosso do Sul aconteça. E é isso que tem acontecido nos últimos anos. Eu entrei ainda na área de comunicação, na federação como diretor de comunicação, onde fiquei por 5 anos na diretoria de comunicação e logo em seguida recebi o convite para ser chefe de gabinete da presidência da federação, onde fiquei por outros 5 anos. E nesses 5 anos, como é um espectro grande de atuação, eu acabei me direcionando um pouco mais para essa área da gestão empresarial com foco na sustentabilidade. Então, a busca por programas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável voltado para a industrialização. A busca por criar modelos de programa onde a gente pudesse levar as práticas de políticas ESG para dentro da empresa. Então, as buscas por transição energética. Então, tudo isso me direcionou
para hoje onde eu estou, que é a diretoria de sustentabilidade. É uma diretoria nova, recém-criada, onde a gente está estruturando todo o programa dela para que a gente possa cada vez mais conseguir ofertar isso para as indústrias do Estado e, consequentemente, para os seus trabalhadores, que é a sociedade como um todo, né? E você já disse, né, no início da sua fala, né, eu fiquei curioso, você gosta de desafios, de coisas novas, né? E sustentabilidade, ela deixa de ser, vamos dizer, um motor secundário dos negócios e passa a ter um aspecto central no desenvolvimento relacionado a tudo isso que você disse, né? Então, eu queria que você contasse mais para a gente um pouco do papel dessa diretoria e o que ela vem fazendo em relação a isso. Eu acho que o processo de sustentabilidade, a discussão é moderna. A atuação é antiga. A atuação é antiga, mas a discussão é moderna. Porque as pessoas começam a se apropriar disso agora. Começam a perceber isso agora. Porque está doendo na pele. Né? A gente tem sofrido inúmeras mudanças climáticas, que a gente percebe que nunca choveu tanto, como nunca fez tanto calor, como nunca fez tanto frio. A gente percebe isso nas enchentes, nas fortes chuvas, no calor extremo, no aumento do nível do mar, no aumento da temperatura, enfim, a gente vai percebendo isso. E isso também é motivo de atenção dos governos. Porque os governos eles têm essa obrigação de criar essas percepções, de fazerem os seus alertas, só que a execução de tudo isso acaba sendo da iniciativa privada. Né? Porque a função desse governo é identificar, desenvolver a política pública, tornar isso regulamentado para que a iniciativa privada execute. Exato. Porque os governos eles não executam nada. Eles criam as legislações, as regulações e quem executa é a sociedade como um todo e nesse aspecto a iniciativa privada. Então a discussão de sustentabilidade, professor, ela é muito recente nesse aspecto, porque se tornou uma necessidade. Então aqui em Mato Grosso do Sul é uma discussão hoje muito forte e muito presente. O Estado abraçou essa causa. Nós temos um apelo aqui de ter a maior área alagável do mundo, que é o Pantanal, e que 80% do bioma ainda é preservado. Então isso é um patrimônio natural mundial e que o Estado abraçou isso e tornou isso um modelo de política pública. Então, se o setor empresarial e industrial não embarca, ele fica para trás. Eu acho que você destaca uma questão que é muito importante e a gente vem trabalhando também nessa direção para fortalecer essa proposta. Quando você fala de, vamos dizer, desastres climáticos, mudanças climáticas, quando houve esse incidente no Rio Grande do Sul, nós acabamos escrevendo um livro para orientar as pessoas que estavam dando suporte para os trabalhadores, para as pessoas que estavam na linha de frente. E eu, especificamente, fui escrever um capítulo sobre transição diante disso. Porque muitas pessoas perdem o emprego, muitas pessoas perdem os seus negócios. E a literatura ela vai dizer o seguinte: os estados que se recuperam mais rápido são estados, os lugares que se recuperam mais rápido são aqueles que têm um suporte do Estado. E uma coisa que eu tenho sentido de diferente em Mato Grosso do Sul é exatamente essa reunião do poder público com a iniciativa privada e o contexto acadêmico, né? Eu acho que é um triângulo genial no que se refere a essas ações. Porque você não vai tomar uma decisão sem pesquisa, sem estudo. E quando você fala de todas essas mudanças climáticas, eu falo do ambiente onde se encontra o ser humano, né? E acho que você podia falar um pouquinho do ESG, porque eu também quero explorar um pouco mais esse S do ESG. Legal. Eu acho que você tem toda a razão. O tripé da inovação e do conhecimento com a iniciativa privada e com a política pública, ele precisa caminhar junto e aqui no Estado, de fato, é o que tem acontecido. Existe muita conexão entre a iniciativa privada e esse modelo de governo que está posto, né? Essa gestão exatamente que está posta, que tem um olhar para essa inovação, para essa busca pelo conhecimento, para essa base acadêmica para suas decisões, e isso faz com que a iniciativa privada também precise estar
par e passo com isso. Então, é isso que a gente tem buscado, né? Então, quando a gente fala sobre essas práticas de ESG, é um pilar fundamental para essa discussão de sustentabilidade em Mato Grosso do Sul. Por quê? O Estado tem metas. O Estado, como ente público, ele tem metas. Uma das metas é, em 2030, ser o primeiro Estado brasileiro carbono neutro, né? E não é uma meta fácil de atingir. Então, tampouco é uma meta fácil de entender, porque a metodologia é uma metodologia complicada, as ações são mais complicadas de execução ainda, mas a gente precisa encarar isso como uma missão, como um desafio de fato, e é isso que a gente tem feito. Essas metas nos põem muitos desafios, e o setor industrial, toda a vida, ele foi o grande vilão dessa questão climática, né? Se você hoje procurar qualquer filminho de YouTube, você põe lá mudança climática, vai aparecer uma chaminé na China soltando horrores de gás carbônico, ou alguma coisa no Rio, que a indústria... Então, criou-se esse estigma da indústria como vilão. E a indústria ainda vai levar alguns anos para conseguir reverter isso, mas está no caminho, exatamente por conta de ações como a ESG. As políticas, elas são políticas de sustentabilidade, são práticas empresariais e que criam competitividade e agregam valor ao negócio. Por que isso é feito? E é importante deixar claro. A pauta de sustentabilidade, ela é econômica. Ela é econômica. O empresário jamais olhará ou viria a olhar para a pauta de sustentabilidade se ele não conseguisse agregar valor ao produto dele. Né? Então, essa é uma tônica mundial, né? E é uma premissa mundial da sustentabilidade ser uma pauta econômica. Mas eu acho que a gente tem que fazer do limão a limonada. É uma pauta econômica, mas que tem reflexos extremamente positivos para esta geração e para as próximas que virão. Perfeito. Quando a gente fala do aspecto ambiental. Quando a gente fala do aspecto... eu vou deixar o S por último para a gente poder debater, mas quando a gente fala do aspecto de governança, ela é tão importante quanto, porque é um processo de organização, de criação de critérios, e isso faz com que este produto, essa empresa, esse Estado tenha muito mais competitividade. E o S, que é o social, que é algo pela qual sem as pessoas a gente não consegue atingir nada disso. Por isso que os critérios são muito equilibrados. Se você pegar, por exemplo, um programa como a gente tem estabelecido na federação... Isso que eu queria saber. Cita um pouco a respeito desse programa. Né? O que tem estabelecido nesse programa? O programa de ESG, onde o E é o environmental, né? Que é em inglês a parte ambiental. O social e o de governança, ele é um programa que leva todo esse diagnóstico para dentro da empresa, né? Obviamente que a empresa precisa decidir se faz ou não, mas a maioria acaba fazendo, mas ele faz um raio-x. Mas então, hoje, então, uma boa prática da sua diretoria são os diagnósticos para a implantação de ESG. Perfeitamente. A gente tem uma frente de atuação para isso. E a diretoria de sustentabilidade e o centro de sustentabilidade da indústria, né? Nós queremos um centro de referência para poder discutir produção industrial sustentável. O pilar de ESG, ele é um dos carros-chefe exatamente por isso. Então, a gente faz um diagnóstico, um levantamento dessas três frentes sociais de governança e ambiental para que o empresário possa enxergar o raio-x de como ele está. E, a partir daí, tomam-se decisões de fazer as mudanças necessárias que forem implementadas, de fazer os processos, por exemplo, de descarbonização das suas operações e diminuição das suas emissões, de fazer as intervenções que forem necessárias na parte de governança, de compliance, de integridade da empresa, e fazer as intervenções que forem necessárias na sua atuação com o colaborador, com a pessoa, né? Isso daí depois ele se desdobra para uma cadeia de valores que chega até o próprio fornecedor dessa empresa, e é assim que a gente vai ganhando capilaridade. Atenção a todos os stakeholders, né? Exatamente. O próprio stakeholder faz com que a gente dissemine cada vez mais isso. E eu fiz a implantação de um programa de diversidade para uma empresa, e quando eu fui começar, eu pedi para começar da diretoria. E aí o diretor disse assim para mim: mas, Evelyn, por que a gente tem que falar sobre isso? Eu falei: porque se você não tiver consciência das suas dores, eu vou estar implantando algo que não tem sustentabilidade, que não tem longevidade, né? E aí a primeira dor, que ele falou: mas é verdade,
E ele tem clientes muito grandes, e aí ele falou, olha, né, a nossa dor é que nossos clientes estão pedindo. Para eu prestar esse tipo de serviço, eu preciso atender esses procedimentos e essas normas. E aí eles foram para uma feira, chegaram, falaram, puta, encontrei meu cliente lá, você acredita que ele perguntou se eu tenho isso? Então, tudo isso que você está dizendo ilustra muito o quanto essa pauta ela é ampla, diversa e contributiva para o centro do negócio. Ela não é mais uma pauta secundária, né, Robson? É isso mesmo, professora. Coincidentemente, eu estava vindo para cá, eu saí de uma reunião exatamente onde a gente está implantando o programa de ESG em uma indústria de refrigeração aqui no estado. E essa indústria, por que ela nos procurou para desenvolver esse programa? Porque ela foi atualizar o seu cadastro com uma multinacional e eles exigiram, não foi assim, vê lá se você tem ou consiga, é exigência. Que ela tivesse uma certificação ESG para continuar fazendo negócio com ele. Exatamente. Isso é motivo de alegria para nós, porque mostra, primeiro, conscientização. E aí entra um outro desafio, que é importante a gente comentar sobre isso. A conscientização, a sensibilização por parte do empresário e dos seus colaboradores, ela é fundamental. Sem ela, a gente não consegue avançar eu diria isso para você, por isso que eu achei extremamente estratégico essa diretoria estar na Federação das Indústrias. Eu não dissemino novos valores numa cultura organizacional se não for de cima para baixo. E aí entra um outro ponto que a gente presta atenção na prática, que é uma dificuldade. Se a alta gestão não patrocinar, e não é patrocinar no sentido financeiro, é no sentido de autorizar, de dar espaço, de incentivar a discussão e a boa prática, não acontece. Então, essas ações precisam ser patrocinadas para que os colaboradores sintam segurança e tranquilidade em avançar. Porque Exato. É um programa que vai sendo implementado pouco a pouco e que precisa da participação de todos. E no final o resultado é sempre muito positivo. É um resultado onde você aumenta a competitividade do seu produto, você diminui custo, melhora você a imagem, preserva o meio ambiente, você melhora a reposição da sua marca, ou seja, como você reposiciona a sua marca no mercado, e você melhora a competitividade daquilo que você leva para o mercado, você agrega valor àquilo que você leva para o mercado. E aí você cria uma série de novas possibilidades, como um novo mercado, um novo perfil de cliente, um novo perfil de comprador, enfim. Então, tem uma série de benefícios. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que, se seguido, ele tem bons resultados. E eu queria destacar, Robson, eu lembro que na sua fala no TRT foi uma coisa que me chamou a atenção e eu acho importante a gente falar sobre isso. Como disse a Cristina há pouco aqui, isso aqui é utilidade pública, né? Então, você fala e a gente dá a impressão de grandes projetos, e é um grande projeto, mas que cabem em pequenas empresas, né? Empresas de pequeno, médio porte, microempresas. Você tem atendido essa população, né? Esse público também? Vou te dar um dado. Hoje, em Mato Grosso do Sul, tem aí, vamos dizer, empresas com KNAI primário de atividade industrial, cerca de 8 mil empresas. É muito, né? Muita indústria no estado, muita. né? E olha que é um estado pequeno, né? O Brasil tem 1.300.000 indústrias. Nós temos só 8 mil. Né? Para nós é muito, mas no continente brasileiro ele acaba sendo pouco. Mas desse universo de 8 mil indústrias, nós estamos falando de 95% micro e pequena. 95%. Os outros 5% são as grandes, que a maioria nós conhecemos, e que elas já, até por uma força de mercado, têm as suas políticas muito bem estabelecidas. Até porque essas políticas valem dinheiro. Um relatório de sustentabilidade listado em bolsa, ele vale dinheiro. Né? Então, isso é uma prática que já está incorporada na grande empresa, que formam esses 5%. Os outros 95% é um processo de conscientização, sensibilização, boa prática. E aí que é o grande desafio. 95% micro, pequena e algumas médias. Como é que a gente chega nesse pessoal? Porque sabe qual é o principal desafio do microempresário? Qual? Pagar a folha do mês que vem. É só nisso que ele pensa. Ele não está
tão interessado em reaproveitar o uso da água, ele não está tão interessado na transição energética, no crédito de carbono, na emissão que ele está realizando. Se ele conseguir pagar a folha do mês que vem, está ótimo, está excelente. Então, o que a gente precisa conscientizar? De que a transformação da sustentabilidade agrega valor no produto dele, que ele pode pagar daqui a algum tempo 3, 4, 5 folhas. Mas eu entendo que isso também é o suporte que a Federação das Indústrias dá. Essa é a orientação. Porque se eu quero só pagar minha folha, eu não tenho aí recurso para ter outros profissionais que seriam necessários para isso, né? São necessários. Porque a gente fala de um campo profissional que se abriu também, né, Robson? A gente falava há pouco a respeito disso também. Se abriu e você precisa aí de uma equipe multiprofissional, você precisa de discussões bem estratégicas e muitas vezes eu não tenho recurso para investir. Como que a federação vem auxiliando esse micro, esse pequeno? A gente tem pensado macro e agido micro, né? Porque a gente precisa chegar nesse empresário. Né? E esse empresário, a gente chega por meio... primeiro, de ações organizadas, sindicais. Né? Ele pertence a um sindicato. Ele está organizado sindicalmente, tanto no patronal quanto no laboral. As organizações sindicais ainda sobrevivem e são razoavelmente fortes no Estado. E isso faz com que a gente ganhe capilaridade e escala na hora de poder falar com eles. Você imagina, eu não consigo falar com 8 mil indústrias, porque eu não ligo e falo com o empresário na hora. Eu não ligo e consigo falar com ele naquele instante. Muitos nem sabem quem eu sou. Então, a gente precisa ganhar capilaridade por meio de escala e a gente tem usado muito bem os sindicatos para isso. Depois que você leva essa informação para ele, o próximo passo é mostrar como isso agrega benefício na atividade. Como é que ele consegue diminuir custo, como é que ele consegue aumentar a produtividade, aumentar a competitividade do produto e agregar valor àquilo que ele produz. E aumentar a produtividade com bem-estar. Com bem-estar. É diferente de você produzir, aumentar a produtividade, mas com todo mundo ali... Seria fácil, você só precisaria dobrar a linha de produção e está tudo certo. Exato, está tudo certo. Mas a criação de um produto sustentável, com pessoas sustentáveis, com processos sustentáveis, ela precisa ser global, precisa ser irrestrita e ela precisa ser pensada exatamente dessa forma. Né? Então, ou seja, até agora aqui você viu que eu só coloquei desafios. Né? São só dificuldades. Muitos. Mas a federação tem muito bem organizada com o seu programa de ESG. A gente está muito bem organizado com a nossa frente de transição energética e esse é outro ponto fundamental na sustentabilidade. Nós entendemos de que existe uma necessidade de democratizar o acesso a essa transição energética. Como é que a gente faz isso? Mato Grosso do Sul hoje tem 90% da sua matriz energética de fonte limpa, de hidrelétrica, de fotovoltaica, algumas coisas eólica, de biogás, biometano que se produz, mas a matriz é limpa. Quem tem acesso a isso? O cidadão comum tem acesso a isso? A dona Maria, lá da periferia, ela tem acesso a isso? Então, pensando nisso, a gente criou uma outra proposta, um outro programa de acesso à transição energética, que a FIEMES é o hub, né? Nós formamos o hub. Então, os produtores de energia, e aí eu vou focar na produção de energia fotovoltaica, que é a energia solar. Os produtores de energia solar, que são milhares no estado, que a gente produz muita energia e injeta na rede. Como é que essa energia está chegando para as pessoas? Então, a FIEMES virou o hub, a gente recebe essa energia desse produtor e distribui ela por meio de uma associação para todas as pessoas terem acesso à energia limpa, de fonte renovável e energia mais barata, que é isso que democratiza o acesso. Então, a gente teve casos aí de pessoas que fizeram a adesão a esse movimento e hoje pagam 2 contas a menos no final do ano. Então, se você parar para pensar, uma pessoa que sobrevive aí de 2 salários mínimos, uma família, 2 contas de energia no final do ano faz muita diferença. E a gente está criando essas condições para que as pessoas tenham acesso à transição energética. Se a indústria tem acesso aos programas de ESG, de sustentabilidade como pauta econômica, a gente precisa levar isso para as pessoas também, fazer com que cheguem nas pessoas. E a gente tem pensado muito por esse lado, de conseguir fazer com que o momento de desenvolvimento do Estado, o momento em que o Estado é referência em sustentabilidade, possa ser apropriado pelos seus cidadãos, né? Eu, além de psicólogo, trabalho numa universidade, né? Então, assim, eu penso muito na formação, no desenvolvimento das pessoas. E quando você fala de tudo isso, assim, eu fico
desenhando, né? Vendo na prática aquilo que as teorias trazem para a gente e desenhando essas propostas. A gente fala de uma mudança de cultura, né? De um empresariado, de uma geração que é super imediatista, e você ter que plantar e gerar confiança das pessoas, né? Imagino que seja realmente um grande desafio. E nessa mudança de cultura, um representante é o líder. A gente chegou a iniciar uma conversa sobre isso. E a liderança sustentável, ela é aquela que eu tenho profissionais que pensam na produtividade, que pensam em metas, mas que pensam no ambiente, que pensam nas pessoas, que pensam na saúde. Você não acha, Robson, que um programa de liderança sustentável caberia bem nesse contexto? Com toda certeza, com toda certeza. Essa é uma outra premissa, que é o desenvolvimento das pessoas. A federação tem por obrigação fazer os seus investimentos em educação, em formação, em qualificação, focada no desenvolvimento, né? E não é só o desenvolvimento industrial ou o desenvolvimento produtivo, é o desenvolvimento das pessoas. Então, eu acho que é extremamente pertinente essa discussão da liderança sustentável, porque você forma consciências. Exato. Né? Você cria um processo de consciência coletiva. Sem isso, a gente não consegue avançar. E um outro perfil profissional, né? Porque, assim, eu não estou sendo a favor ou contra o governo, mas a gente percebe que nos últimos anos, né, eu tenho muitas empresas e grandes empresas vindo para cá, com exigências e políticas bem diferentes, né, daquelas que talvez fossem as mais comuns aqui. Então, eu entendo que não existe o desenvolvimento organizacional se eu não tiver o desenvolvimento humano. Eu sempre falo para os alunos, professor, a senhora faz o quê? Eu falo, eu trabalho com desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional. O Fórum Econômico Mundial diz que os empresários, 75% dos empresários, alguma coisa assim, vai investir em ações educacionais, educativas. Para dar conta, eu acho que de todo esse prospecto aí que você traz para a gente. E como é que são essas práticas, né? Já existem algumas práticas? Existe alguma ideia relacionada a isso? Existem algumas iniciativas. Bom, de forma só para contextualizar, a federação, as suas casas operacionais, uma é o SESI, a outra é o SENAI. Né? O SESI foca em saúde e segurança do trabalho. Ele foca em educação básica. Hoje nós temos a maior rede de escolas de educação básica do Estado, 17 unidades de escola SESI espalhadas pelo Estado, e muita atuação na área de saúde e segurança do trabalho, né? É onde o SESI tem como missão isso. Então, aí nós já temos um ponto. A discussão da NR1 de saúde mental, ela tem sido muito presente e já disseminada nas indústrias. Porque a gente tem um índice de afastamento por questão de saúde mental, de fato, né? Muito grande. E não é só que ele é muito grande, ele é crescente. É crescente. Isso é muito preocupante, né? E além disso, além de cuidar da cabeça, você precisa cuidar do seu saber técnico. Então, hoje o Senai tem muito esse papel de levar essa qualificação técnica. E se engana quem pensa ou quem tem no imaginário popular de que o Senai é curso com mão suja de graxa, de motor, de fresa, retífica, ferramentaria. Também, até porque a indústria precisa disso. Mas hoje é muita inovação, é muita tecnologia, é muito desenvolvimento nos processos produtivos e processos sustentáveis. E assim, você falou do Senai, eu não sei se você sabe, mas eu fui a primeira psicóloga do SESI de Mato Grosso do Sul. A primeira pessoa registrada como psicóloga do SESI. Então, assim, eu também tenho muito carinho pela casa. Fiquei muitos anos. E falando do Senai e disso tudo, eu me lembrei de duas pesquisas que a gente tem aqui agora. A gente está validando alguns instrumentos e fazendo pesquisa numa grande empresa, e a gente chegou a ter essa aproximação do gerente do Senai. Por quê? Porque nós estamos pesquisando a atitude das pessoas frente à inteligência artificial e à tecnologia, entendendo que a partir desse comportamento eu tenho uma expectativa de carreira.
que pode ir ao encontro dessa tecnologia ou pode pegar um caminho completamente avesso. Frustrante. Isso. E quando a gente fala disso, Robson, a gente fala de questões que são individuais e são contextuais. Então, o individual, minhas características, a minha personalidade, e o contextual, de novo, a gente cai naquele, né? O suporte organizacional, isso vai dar mais e menos engajamento. Então, eu lembrei disso, que você falando das casas, eu te interrompi, mas a gente volta para esse assunto, porque, além de tudo isso, eu tenho um cenário de muitas mudanças, né? Muitas transformações. E o objetivo até da nossa pesquisa é saber, poxa, como é que eles vêm, né, se adaptando, qual que é a integração em relação a isso, porque é uma aceleração, vamos dizer, descontinuada das coisas, né? E é uma mudança rápida. Isso. É uma mudança rápida e a gente vai percebendo, e você como pesquisadora tem plena convicção disso, de que nem todos acompanham. A psiquiatra que estava aqui agora, ela falou que o tempo da revolução tecnológica é muito menor do que o nosso desenvolvimento biológico. Então, que é impossível, né, nós acompanharmos totalmente o que está acontecendo. O desgaste é muito grande. E isso tem um reflexo direto no mercado de trabalho. Exatamente. Na produção. Por quê? Porque não à toa os processos estão cada vez mais mecanizados, com inteligência artificial, exatamente para... Tudo tem um fundo econômico. Né? Claro. A verdade é essa, para ganhar produtividade, para ganhar competitividade. Mas alguém precisa operar isso. Alguém precisa operar isso. E quando você fala sobre liderança sustentável, eu acho que é fundamental ter o olhar de fundir isso. Como é que a gente consegue fundir um momento moderno, um momento atual, uma discussão tão moderna como essa e a preparação desta pessoa para atuar nesse mercado? Porque nós estamos falando aqui na academia da formação dessas cabeças, dessas pessoas que vão para o mercado de trabalho. Porque depois que você entra no mercado de trabalho, é a lei da sobrevivência. É isso aí. Né? Então, ou seja, tem que estar preparada. Tem que estar preparado para tudo isso, para entender o momento de sustentabilidade do Estado, do país, do mundo, para entender o momento de modernidade nos processos produtivos e para entender como é que você consegue fazer isso sem ficar doente. Exatamente, exatamente. Né? Então, são muitos desafios do mundo moderno. Mas a gente tem aí buscado... Eu lembro um dia que nós estávamos aqui numa reunião com o seu presidente, meu reitor, e o Sérgio falou, mas a gente coloca um monte de sala de aula, né? A gente disponibiliza tudo isso e as pessoas não vêm. E eu pensei comigo, falei, mas o que será que eles querem, né? Será que eles entendem o que é essa formação? Será que eles conhecem até para poder escolher? Isso. Porque isso é uma língua, a gente está falando de uma língua que não é comum. Pelo menos a mim, né? Tem uma questão geracional. Até que ponto isso é comum? Então, quando você fala lá da base, de pegar a população, de pegar o micro, eu entendo que é uma movimentação social e de desenvolvimento também. Sem dúvida. E é uma quebra de paradigma. Exato. É uma implementação de uma nova cultura. Né? Outro comportamento. E ao passo que isso vai acontecendo, a gente tem uma série de outros desafios, né? Do momento econômico do país influencia diretamente nisso. Né? O número de empregos gerados influencia diretamente nisso. As oportunidades remuneradas influenciam diretamente nisso. Os programas sociais influenciam diretamente nisso. Então, a gente tem uma série de variáveis que precisam ser olhadas quando você vai discutir uma situação como essa. Por exemplo, uma grande indústria, quando vem para cá para fazer um investimento, ela olha todas essas variáveis. Né? Qual é o perfil do trabalhador do Estado? Eu preciso trazer gente de fora. Esse pessoal aqui dá conta. Qual é o perfil de qualificação? Eu vou ter escola para os filhos desses trabalhadores? Exatamente. Então, ou seja, nós como Estado em desenvolvimento precisamos estar preparados para isso. E você começou a falar das casas e de algumas práticas, de como você está pegando, vocês estão pegando a base. Você teria algum case de sucesso para nos relatar? Uma empresa, uma determinada população? A gente tem alguns cases de atendimento, principalmente com relação às políticas de ESG, que são importantes e acabam virando referência, porque cases assim sempre viram referência, né? E vamos escrever sobre eles, Robson, porque precisa ter modelo. Claro. Precisa ter modelo. A gente precisa ter modelo e mostra muito claramente como o olhar para a sustentabilidade,
o olhar para as pessoas, para a governança e para o meio ambiente fazem com que o produto renda mais, consequentemente a empresa lucre mais, e aí está o grande segredo. A empresa volta a reinvestir nesse mesmo funcionário. E a gente tem casos de que empresas que foram certificadas, que conseguiram dar um up na sua competitividade e conseguiram fazer com que esses colaboradores tivessem formação, né? Conseguiu investir na qualificação dessas pessoas e conseguiu, assim, elevar o nível de qualificação do seu quadro de trabalhadores. Então, você começa a estabelecer um ciclo virtuoso nesse processo. Com uma alteração aqui na engrenagem, você desencadeia uma série de ações que vai retornar para a própria empresa. Eu falo que você vai falando e eu vou desenhando a teoria na minha cabeça. Não existe nenhum antecedente de comprometimento mais forte do que o desenvolvimento, do que o investimento na qualificação. É isso. Né? É o maior antecedente de comprometimento, porque a gente acaba casando, né? O trabalhador casa com a empresa. Para você ter uma ideia, hoje as indústrias do Estado, pela uma conta do Observatório da Indústria da FIEMS, nós temos abertos 25 mil postos de trabalho esperando gente para ocupar. Eu ouvi isso, meu Deus. 25 mil postos de trabalho. Isso é uma conta, assim, se você aprofundar mais, você vai encontrar mais. Se você cruzar ali a 14 de julho no centro de Campo Grande e bater de loja em loja, pelo menos uma vaga ele vai ter aberto ali. Né? Então, o que é que está acontecendo? O que é? O mercado aumentou a sua atuação, as pessoas deixaram de trabalhar, se desencontraram em que momento, por quê, por qual motivo. Então, isso é um desafio diário que a gente exercita em tentar entender esse processo. Porque eu estou falando de uma pastelaria na 14, mas que vale por uma multinacional que exporta celulose. Né? Então, se a pastelaria tem 2 vagas abertas, a multinacional tem 1.500. Então, em que momento a gente deixou de compreender essa relação das pessoas com o mercado de trabalho? Né? Quais são as variáveis que precisam ser olhadas para que a gente consiga formar cidadãos com essa consciência, qualificá-los para que eles tenham ação no mercado de trabalho. Ah, mas o mundo moderno mudou muito o modelo de profissão e de atuação. Ok, mas tudo é adaptável. E isso precisa ser exercido de alguma coisa. Hoje, por exemplo, muitos programadores trabalham do quarto de casa. É um modelo novo que tem se criado. E a pandemia acelerou muito isso. É um modelo novo e que as empresas estão adaptadas a isso. Né? A gente tem empresas aqui em Mato Grosso do Sul que tem programador contratado na Índia. O Robson, eu estou pensando aqui, você está falando... Quando eu fiz doutorado, a minha tese de doutorado foi na UFN3. Né? Eu fui estudar como que as pessoas viviam declínio organizacional. E que, se Deus quiser, vai voltar a ser reativada agora nesse próximo investimento da Petrobras. E antes de eu fazer o meu projeto de doutorado, porque a minha proposta era pensar como que os gestores enxergavam a saúde organizacional. Eu fui lá no observatório, né? Falei, gente, me ajuda. Eles fizeram um desenho. E era um momento onde o Estado estava mudando de perfil. Isso era 2000 e eu defendi em 16, 2014, 2013, o Estado estava... Então, assim, eu deixando de ser um Estado predominantemente agropecuário... De boi e soja. De funcionários públicos entrando na indústria. Na sequência veio a crise. E a crise veio de um jeito que eu falei, gente, eu não posso fazer essa pesquisa agora que se eu perguntar para o gestor o que é saúde organizacional, ele vai falar para mim, ter caixa, dinheiro, né? E aí eu falei, bom, tem que pegar essa onda, então o que está acontecendo? Peguei o declínio e fui ver como é que as pessoas viviam esse processo, nessa teoria da administração, como é que eles viviam. E aí a gente teve mais um período aí, vamos dizer, meio de latência, e agora... Parece que a gente, de novo, começa a ter essa preponderância aí da indústria. Será que essa mudança de perfil, será que esses altos e baixos contribuem para essa situação? Eu acho que, por exemplo, os momentos econômicos do mundo e do país têm reflexo imediato em qualquer atuação. Mas se a gente parar para pensar em que pese essas crises que aconteceram nos últimos anos, o Brasil não entrou num processo recessivo profundo e irrevogável. A gente manteve uma linearidade de equilíbrio econômico, né?
O país não cresceu a números chineses, mas também não foi para o buraco. Então, ou seja, a indústria, ela se desenvolveu sim nesse meio período. Em Mato Grosso do Sul, em especial, nos últimos 10 anos, a indústria de transformação cresceu mais de 900%. 900% não é pouca coisa. Isso reflete diretamente o quê? E nos dá a mensagem exata de que existe uma transição do modelo econômico do Estado. Sair do binômio boi-soja, da commodity. É isso. E para o processo de industrialização. E quando você vai para o processo de industrialização, você atrai outros segmentos. Hoje a gente São os prestadores de serviço. Hoje a gente já fala na grande produção do bioetanol, a gente fala na produção do biogás, a gente fala na produção do suco de laranja, que era 100% do estado de São Paulo, estão migrando para cá por conta das condições que o estado oferece. A gente fala na produção de minério, a gente fala na produção frigorífica, mas não é o boi, é a carne acabada, produzida, embalada e enviada industrializada. Porque durante muito tempo, Mato Grosso do Sul era dos maiores produtores de gado bovino, por exemplo, do país. Era 7 para cada habitante, eu lembro. E não produzia um cinto de couro. Exatamente. Nós somos o maior produtor de celulose deste planeta. E agora que nós começamos a produzir uma folha de papel. Então perdão, quase que eu derrubo tudo aqui. Você exporta a commodity, você exporta o produto não acabado, isso não agrega valor. Se não agrega valor, você gera menos oportunidade, você atrai menos pessoas, você não gera emprego, você não distribui renda. Então, tudo tem reflexo. Tudo tem reflexo. E para mim fica muito claro, né, quando você traz as casas da federação, especialmente o SESI, aí no que se refere à educação. Porque a educação é a base de tudo isso, né? Eu lembro quando eu fui fazer essa minha pesquisa, a gente falava de uma população ali, né, de um nicho também agropecuário, que nunca tinha trabalhado com nada de indústria e que não se identificava, não gostava. E a gente tinha muitos profissionais de fora, né? Então esse movimento migratório ele continua e a nossa população tem que reconhecer esse momento, né? Então eu acho que essa sensibilização que você fala, ela é genial no sentido de que, olha, são muitos, né? Mas nós estamos aqui para falar a linguagem de todos. Precisa ter percepção. Eu vou te dizer assim, um exemplo simples. Você pega uma cidade, por exemplo, como Ribas do Rio Pardo, que recebeu um investimento bilionário da Suzano. O índice de crescimento da cidade naturalmente cresceu muito. É certo que os problemas também crescem. Também. Você aumenta a criminalidade, aumenta a prostituição, aumenta o tráfico de droga. Mas você tem uma estrutura, de certa forma, para poder combater esses males. Mas se você pega uma cidade como essa, cresceu tanto que se a pessoa tinha um terreno que valia 50 mil reais, hoje o terreno dela vale 300. Então, isso é a transferência de riqueza. Que muitas vezes a pessoa não tem essa percepção. Não. De que o momento econômico reflete diretamente no bolso dela. Né? E as pessoas não têm essa percepção. Se há 5 anos atrás o meu terreno valia 50, hoje ele vale 300, o que aconteceu? Né? Por que ele valorizou? Mas pouca gente para pensar sobre isso. Isso é a transferência de riqueza. É a atração do investimento, é a distribuição de renda, a transferência de riqueza. E é aí que está a distribuição das oportunidades. Exatamente aí. E aproveitar as oportunidades, né? Ter condições de aproveitar essas oportunidades. Porque a gente se encontrou no evento TRT, onde o tema central era os reflexos da Rota Bioceânica de Capricórnio nas relações de trabalho do Estado. Então, assim, tem mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças nas relações de trabalho e emprego, mudança nas necessidades, novos cargos, novas formações. E acho que a gente precisa trabalhar para que a população, de forma geral, tenha essa percepção, né? Vamos dizer assim, se aproprie de tudo isso. E o que você diria? Qual seria a sua orientação, vivendo toda essa mudança, para o trabalhador e para o empresário, para as empresas e para os profissionais da área, quem está na gestão de pessoas, quem está na gestão de ESG, o que você diria para essas pessoas? Eu acho que tem alguns pontos que são importantes de se observar. Primeiro, apostem no desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. É um estado que a nossa projeção de crescimento do setor privado ela é extremamente positiva. Então, é um estado para se apostar, para ficar aqui,
para criar os filhos aqui e para observar as oportunidades que são geradas aqui, porque elas estão aparecendo cada vez mais. E o mercado de trabalho, ele tem olhado exatamente para isso, para essa organização. Ele se organiza do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de gestão, né? E ele recebe toda esse reflexo da criação de novas políticas públicas. Se antes um produtor rural ele tinha uma autorização para desmatar e criar mais gado na região do Pantanal, hoje ele recebe para não desmatar, para preservar uma área. Então, isso é uma política extremamente moderna de preservação do meio ambiente e que tem um reflexo direto na cidade, que tem um reflexo direto no município, porque gera outras oportunidades e é uma questão de percepção. Nós precisamos estar atentos a essas oportunidades que vão gerando. E esse mercado de desenvolvimento, dessa diversificação econômica que o Estado vem passando, esse mercado de sustentabilidade que é para onde o Estado, e eu estou falando do Estado como unidade federativa, não como governo, né? Não é essa gestão A ou a gestão B. Isso. Mas o Estado de Mato Grosso do Sul, onde nós vivemos, onde nós moramos, passa pelo seu melhor momento econômico, de desenvolvimento, e a gente precisa estar atento a isso. Então, muitas cidades têm recebido os investimentos, gerado emprego, gerado oportunidades de terceirização de serviços, né? Gerado oportunidades de investimento em qualificação, em educação e investimento nas pessoas. Então, esse é um papel que a FIEMES tem atuado de forma muito, muito forte também, com muita ênfase, e porque acredita. É uma questão de acreditar. E a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul acredita no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, da indústria de Mato Grosso do Sul, e em toda essa oportunidade para a nossa gente. Essa seria a mensagem para os empresários. Para os empresários. E para os profissionais da área? Eu acho que assim, os profissionais, eles são as pessoas... Porque você está abrindo espaço para muitos profissionais trabalharem. São as pessoas da sociedade. O profissional, ele trabalha de 8 a 17 e quando ele volta para casa, esse é o cara que teve o seu terreno valorizado de 50 para 300. Então, esse é o cara que pode comprar uma moto. Esse é o cara que pode comprar um carro. As pessoas precisam estar atentas a oportunidades e ter vontade. Nós entramos recentemente num tema que é absolutamente polêmico, mas ao mesmo tempo é simples. São os benefícios sociais. Hoje, o Estado ele tem diminuído a sua participação no exercício dos benefícios sociais e a gente compreende com toda a convicção de que são necessários. Os benefícios são necessários. Resgatam a dignidade de muita gente, né? Mas ele precisa chegar até o seu final, que é de retornar essa pessoa em condições de produzir algo, seja lá o que for, intelectualmente, manualmente, industrialmente, para a sociedade. Ele precisa entrar nesse processo até para não depender de um auxílio o resto da vida. Então, a gente tem olhado muito para isso no sentido de dizer, olha, é fundamental que existam os benefícios sociais e nós somos a favor. Mas essa pessoa precisa voltar a ter a dignidade de receber um salário, de um trabalho digno, de um trabalho decente. E se ela permanecer nesse ciclo, ela dificilmente vai conseguir sair para poder entrar. Então, a gente tem discutido muito isso no sentido de oferecer a oportunidade do trabalho registrado, remunerado, com condições adequadas, decente, fiscalizado. E ele continua recebendo seu benefício por um determinado tempo para criar um processo de transição, para que ele também tenha tranquilidade de que não vai faltar nada para a sua família em casa e ele tenha oportunidades de conquistar algo a mais. E aí eu volto no início da nossa conversa. O processo de conscientização não é apenas para o empresário. O processo de resgate, de conscientização, de sensibilização, ele é para o trabalhador. O Robson, a gente poderia ficar horas aqui, né? Mas a gente tem tempo, então eu preciso te agradecer. E para mim, eu acho que para mim, enquanto pesquisadora, para a universidade, você traz uma mensagem que, assim, me satisfaz, me gratifica, porque a gente vê aí, né, a lavagem verde, a lavagem da saúde, e a gente entende que não. Que eu tenho condições hoje em Mato Grosso do Sul de desenvolver práticas modernas, contemporâneas, e eu não preciso maquiar nada, né? Então, uma pessoa que queira começar isso, ou um profissional que queira se voltar para a área de ESG, começar trabalhos, ele pode procurar por vocês? Pode procurar, pode procurar.
A federação, ela não é aberta, ela não é só a casa do empresário, ela é a casa do cidadão. Né? A gente precisa saber o que as pessoas pensam, as suas necessidades, para poder criar atuações em cima disso. Isso. Então, nós estamos à inteira disposição para poder debater o tema o momento que for. Muito obrigada, viu? Foi muito prazeroso te receber aqui. Esse é um assunto que, como eu já falei antes, eu gosto, eu acredito. Eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala, sim, do ambiente, mas nesse ambiente estão as pessoas e a organização que tem, né, que pensa também nessa sustentabilidade humana. Né? Você já descreveu todos os processos que envolvem eu ser humanamente sustentável também, né? E eu posso ter inteligência artificial que for, mas quem comanda os processos são as pessoas. Então, quero te agradecer mais uma vez, agradecer as pessoas que nos ouviram, que nos assistiram. A gente já tem um lugar aí para procurar, para saber. Eu vou cobrar dele, viu, gente? A publicação dos cases de sucesso, porque eu acho que vai ser muito importante para outras empresas e para profissionais que, de repente, querem entrar nessa área e não sabem como fazer. Eu agradeço. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu tenho um carinho especial, me sinto em casa aqui na Universidade Católica. E retornar aqui para poder debater temas tão importantes. E eu tive a oportunidade de lecionar aqui por alguns anos também. Então, para mim, eu me sinto muito acolhido. Né, aqui na Essa é a palavra do salesiano, né? Eu me sinto extremamente acolhido, de fato, e muito feliz em poder estar aqui, poder debater em um podcast tão especial como o podcast aqui e levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigada.